E aí, moçada, vamos corrigir as 2 páginas da apostila que foi para casa na sexta-feira, né? Vamos testar. Sônia visitou o Museu Oscar Niemeyer e gostou muito das esculturas que viu no jardim desse museu. Veja a foto delas. O corpo, cada um dos braços e cada uma das pernas das esculturas lembram qual figura geométrica espacial ou sólido geométrico? Marque um X. E aí? Qual é o sólido geométrico? Qual é a figura geométrica espacial? Que está se referindo ao corpo, os braços e as pernas dos 2 robôs. Qual é? Seria o bloco retangular. Isso aí. Leonardo viajou para Goiânia e visitou o Centro Cultural Oscar Niemeyer. Lá, Leonardo viu o Monumento aos Direitos Humanos. Observe a foto desse importante monumento. Esse monumento lembra qual figura geométrica espacial ou sólido geométrico? Lembra o quê? Moleza, né? Uma pirâmide. Vamos nós agora. Próxima página. Na aula de matemática, Adriana e Luana fizeram a montagem de um castelo, usando material reciclável. Elas picaram papel jornal para colocar dentro dos materiais que usaram para fazer as torres e os telhados do castelo, de modo que a construção não ficasse oca. Este é o trabalho da dupla. Vamos lá. Gostou, né? As formas arredondadas que a dupla usou para construir esse castelo lembram que figuras geométricas espaciais? E aí, qual é a letra? Letra B de bola, né? São cilindros e cones, né? Cilindros para fazer como se fossem as paredes do castelo. E os cones, né? São os telhados. Este é o trabalho com o tema Educação para o Trânsito, que Marcela, Igor, Júlio e Juliana fizeram para a escola. Bacana, né? Ficou show aí, ó. Bem boladinho, bem feitinho, muito caprichoso. Para fazer esse trabalho, o grupo usou em maior quantidade embalagens que lembram que figura geométrica espacial. E aí? Moleza também, né? Blocos retangulares, isso aí. Então, se você acha que eles devem ter usado muitas caixinhas de fósforo, né? Vamos embora para mais um conteúdo agora, conteúdo novo. Medidas. O que a médica está fazendo nessa cena? Ela está o quê? Está medindo a altura do menino, né? Qual é a medida de sua altura? Cada um tem uma, né? Acho que pode ser um ou outro parecido, né? Um ou outro com a medida igual, né? E quantos quilogramas você tem? Quilogramas é a mesma coisa de quilos. Quantos quilos você tem? Não deixem essa apostila aí aberta para a próxima página, tá bom? Página, deixa eu ver aqui certinho para falar para vocês. Ah, tá. Não vai dar para deixar aberto. Isso daí é a página 31. A gente vai ter que voltar nela aí, tá voltando. Tá bom? O que mais você. Ah, vamos conversar um pouquinho sobre essa página para ajudar a responder a página 32. Quais são as medidas que vocês estão vendo aí? Por exemplo, ó, nós falamos de medida de tempo. Medida de tempo, o que, que serve para medir o tempo aí, nessa cena aí? Na cena aí. O relógio, né? É um relógio de quê? De ponteiros, né? Vamos falar também nessa apostila sobre medidas de comprimento, né? No caso, medida de comprimento é o que a médica está fazendo, está medindo a altura do menino. Nós vamos falar de medida de massa. Medida de massa é o peso, vamos falar de peso. Vamos falar também de medidas de capacidade, lembrei que agora. Medida de capacidade, que é, no caso, são os líquidos, aí, no caso é a água, certo? Vamos lá. Imagine um garrafão de água, como o do bebedouro, né, da cena, da página 31. Você acha que cabe mais de 1 litro de água ou menos de 1 litro de água nesse garrafão?
Moleza, né, gente? Mais de 1 litro de água, com certeza. Na cena, né, da página anterior, a médica usa uma balança do tipo antropométrica. Esse tipo de balança tem duas funções: medir a massa corporal, que é o peso, né? E medir a altura da pessoa. Qual dessas funções está sendo representado naquela cena lá da página anterior? Para medir a altura do menino. Isso aí. Mas também ó, serve também para medir a massa, para medir o peso da pessoa. O relógio na cena de abertura marca 9 horas. Agora desenhe os ponteiros ou pinte os números de modo que os relógios de cada item abaixo mostrem o mesmo horário. Então vamos lá. O relógio da letra A está mostrando que são que horas? 5 horas, né? Exatas, 5 horas exatas. Ou 17 horas, né? Depois do meio-dia. Aí a gente tem que pintar no relógio do lado, né? Para como se fosse o relógio digital, para mostrar essas 5 horas no relógio digital. Como é que vai ser pintado? Vai ser assim, ó. Tia Cristiano não conseguiu fazer uma forma igualzinha daí, mas vai dar para vocês entenderem. Ó. Pinta lá de cima, depois ó, a lateral, depois o meio, a lateral do outro lado e a parte de baixo, ó. Formei o número 5. Falta os 2 zeros, né? Ó, pinta lá em cima, a lateral, outra lateral e lá embaixo, ó, 0. Lá em cima, uma lateral, outra lateral e a parte de baixo. Formei outro 0, ó, 5 horas, ok? Vamos para a letra B. Na letra B, o relógio de ponteiro está sem os ponteiros. Já nós temos, no caso, o digital, que está marcando quantas horas? 12 horas, ou meio-dia, né? Então, o ponteiro grande vai ficar no relógio de ponteiros aonde? No 12. E o ponteiro pequeno? Também no 12, né? Vocês vão fazer um maior e o outro ali embaixo mesmo é só botar a setinha, que aí usa o mesmo tracinho, tá bom? Vamos lá. Instrumentos de medida. Observe a imagem seguinte e faça o que se pede em cada item. Vamos observar, ó. O que tem nessa cena? Tem relógio digital, né? Que são só os números ali com os 2 pontinhos no meio. Tem um relógio analógico ou de ponteiros. Nós temos uma balança, tem uma régua, tem uma trena, tem uma fita métrica e tem uma jarra de medidas, né? Olha lá, tem as medidas para marcar a quantidade que você quer, a capacidade de líquido que você quer medir, né? Vem dizendo a medida, o número. A trena geralmente usada aqui para medir lugares grandes, né? Por exemplo, um quarto, uma sala, um banheiro, um quintal, para medir lugares grandes. A fita métrica geralmente é usada por costureiras, ou pessoas que vendem pano, por exemplo, né? Para medir tecido. Essa outra balança aí, geralmente, é usada o quê? Para pesar alimentos, né? Coisas com peso, com pouco peso, né? Escreva os nomes dos instrumentos de medida que você identifica nessa imagem. Então, vamos lá. Relógio digital, relógio de ponteiros ou analógico, trena, régua, fita métrica, jarra de medidas e balança. Qualquer coisa, pausa o vídeo para vocês escreverem, tá bom? Cada um desses instrumentos que você indicou no item anterior é usado para medir o quê? Responda com exemplos. Então, ó, o tio Cristiano já falou, né? Tudinho. Na conversa falando sobre a cena, né? Os relógios é para medir o tempo, a balança é para medir o peso, né? Essa balança aí é para medir pesos leves, né? Não coisas muito pesadas. Tem a régua também, que era para medir objetos pequenininhos.
Tem a fita métrica para medir objetos de tamanho médio, né, como tecidos. Tem a trena, que aí já é para medir o comprimento de lugares maiores. E tem a jarra de medidas, que é para medir a capacidade do líquido, né, de líquido. Escreva o nome do instrumento mais adequado para medir em cada situação a seguir, né? Ah lá, isso daí é referente àquela imagem da página anterior. Costureira mediu o comprimento de um pedaço de tecido. Fita métrica. Feirante media a massa dos tomates que a cliente comprou. Balança. Professor de educação física mediu o tempo de duração da atividade física que os alunos estão fazendo. Relógio. E cozinheiro medir a capacidade de leite que vai usar em uma receita de bolo, jarra ou copo de medidas. Observe a seguir as fotos de alguns instrumentos que usamos para medir. Em seguida, contorne de vermelho o que pode ser usado para medir a massa de alimentos. E aí, a massa, o peso dos alimentos. A balança digital, né? De verde, o que usamos para verificar a passagem dos minutos e das horas. Moleza. Relógio de pulso ali no caso, né? Nessa cena aí. E de roxo, que usamos para medir o comprimento da capa do caderno. E aí? Essa régua, né? Dá para medir o comprimento da capa do caderno. Unidades de medida de massa. Nós vamos falar as unidades maiores, o quilo e o grama, tá? Observe as embalagens e complete as frases. Olha lá, tem o arroz, tem o peso dele, tem o leite em pó, também tem o peso dele, e tem o milho de pipoca com o peso dele. O arroz são 2 quilos, olha lá direitinho, 2 quilos. O leite, 400 gramas, e o milho, 500 gramas. Então, vamos lá. Letra A, o pacote de leite em pó tem quantas gramas? 400 gramas. O pacote de arroz, 2 quilos ou quilogramas. Tanto faz falar quilogramas como quilos, mas a gente geralmente fala quilo. O pacote de milho para pipoca tem 500 gramas. Agora, observe novamente as embalagens da atividade anterior e responda as questões seguintes. Preste atenção. Quantos pacotes de milho, né? Um pacote de milho tem 500 gramas, né? Quantos pacotes de milho para pipoca são necessários para formar 1 quilo? Se eu pegar 500 gramas mais 500 gramas, vai dar o quê? 1.000 gramas. 1.000 gramas é igual, a equivalente a 1 quilo, viu? Então, 500 gramas mais 500 gramas vai dar 1.000 gramas. 1.000 gramas é equivalente a 1 quilo. Então, vou ter que comprar o quê? Vão ser necessários 2 pacotes. Quantos pacotes de leite em pó são necessários para formar 2 quilos? 2 quilos, né? Vamos embora. 2 quilos, 1 quilo. 1 quilo não é igual a 1.000 gramas? 1 quilo é igual a 1.000 gramas. 2 quilos vai ser igual a 2.000 gramas. Então, a gente tem que ir somando 400, 400, até chegar aos 2.000. Então, 400 mais 400 vai dar 800. 800 mais 400, 1.200. 1.200 mais 400, 1.600. 1.600 mais 400, 2.000. Então, chegamos a 2.000 gramas, certo? Entenderam? Se, como eu falei na letra A, 1 quilo é igual a 1.000 gramas, ou 1.000 gramas é igual a 1 quilo, mesma coisa, certo? Como a gente está falando do pacote ali, está falando em gramas, a gente tem que também falar em gramas no quilo. Ali está falando 2 quilos. Então, vamos transformar os quilos em quilogramas. Se 1 quilo é igual a 1.000 gramas,
2 quilos são iguais, é igual o quê? A 2.000 gramas. 2.000 gramas. Então, aí é só de fazer a conta, somando de 400 em 400, né? Para chegar aos 2.000 quilos. Deu 5. 400, 800, 1.200, 1.600, 2.000. Então, aqui tem 2 quilos. Quantos pacotes seriam necessários para formar 2 quilos? 5 pacotes. Então, olha lá. Ali embaixo está dizendo, o grama e o quilograma são unidades padronizadas de medida de massa. São unidades padrões da unidade de massa, né? Eles fazem parte das unidades, da medida de massa. 1 quilograma equivale a 1.000 gramas, viu? Olha o que a menina está falando. Para indicar 1 grama, podemos escrever um G minúsculo. Para indicar 1 quilograma, que é 1 quilo, podemos escrever um kg. Ok? Então, vamos lá. Acompanhe a sequência de cenas a seguir. A cada cena, preste atenção na massa indicada no visor da balança do aeroporto. Preste atenção, depois complete a frase. Olha lá. A mala vermelha pesa 12 quilos. As duas malas, depois a vermelha e a azul, pesam 25. E as 3 malas juntas pesam 44 quilos. Então, eu quero saber qual é o peso da mala preta. Se eu tenho o valor das 3 juntas, né? Vermelha, azul e preta, né? Depois do lado, eu tenho o peso das duas, certo? Da azul e da vermelha. Pesam o quê? 25 quilos. O que eu tenho que fazer aí, será? Já acharam? Vocês vão ter que pegar o peso total das 3. Qual é o peso total das 3? 44 quilos. E diminuir de qual? Das duas, né? Deu 25 quilos. Aquela primeira foi só ali para embaraçar a cabecinha de vocês. Por quê? Se eu for pegar, diminuir a vermelha e a azul, tem azul também lá no terceiro quadrinho, né? Então tem que ser o peso da azul e da vermelha para achar a diferença, para achar o peso da preta. Façam aí, 44 menos 25. Deu quanto? 19 quilos, ou quilogramas. Ou, aí agora a gente tem que transformar isso daí em gramas. Lembrando que 1 quilo equivale a quantas gramas? 1.000. 1.000. Então, é só multiplicar, lembra? 19 vezes 1.000. Como é que faz? De 100, de 10, de 100, de 1.000. Faz como? É só acrescentar os zeros, né? Então, vai ficar 19.000. Ah, viu? Por isso que a matemática apostila é a sequência, certo? Então, quer dizer, vocês já aprenderam multiplicação de vezes 10, vezes 100, vezes 1.000, né? Então, aí agora a gente está dando sequência. Em cada item, escreva quantos gramas de massa a balança está indicando. E aí, a balança ali na cenoura está indicando 375 gramas, olha lá. Né? Não chegou a 1 quilo, não. E o prato de refeição, tá? 240 gramas. Ok? Faça uma estimativa. Estimativa é uma média, assim, do que você acha que vai acontecer. E escreva a unidade de medida mais adequada para medir a massa em cada situação abaixo. Medir, se vai medir grama ou quilograma. Por exemplo, 4 borrachas. Vocês acham que vai medir 1 quilograma? 1 quilo? Não, né? Ou mais de 1 quilo? Não vai medir
grama, né? Uma melancia. Uma melancia vai pesar o quê? Grama? Não, vai pesar quilograma. E o bebê com menos de 1 ano? Com certeza, o bebê, olha, ele está bem grandinho já. Vai pesar quilograma, ok? Ó,